Aí, essa já é a aula 11, já passamos de 10 aulas e eu não tenho uma abertura de vídeo decente até hoje. Nunca vou ser youtuber. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. A gente falou de regressão, desculpa, a gente falou de classificação, como avaliar, como isso e como aquilo. Vamos falar de regressão. Aí eu começo pelo seguinte: tudo de regressão vai ser em uma aula só. Então quer dizer que regressão não é lá muito importante. Muito pelo contrário, a regressão é muito importante. Uma vez pensando em reestruturação de curso, pensando em proposta de cursos novos, disciplinas novas, etc., eu e o outro professor do departamento, o Murilo Naldi, conversamos com o professor Eduardo Ruschka, que eu chamo de professor até hoje, que ele me deu uma disciplina de mineração de dados alguns anos atrás, mas hoje ele é o líder da área de ciência de dados do Banco Itaú. E ele nos disse uma coisa que depois, conversando em off com outras pessoas, em outras empresas, foi a mesma coisa. A gente perguntou o que a gente precisaria fazer, né, o que os nossos alunos, não só do nosso curso, mas de todos os outros cursos de ciência da computação e parecidos, engenharia da computação e coisas similares, que foram trabalhar com ciência de dados, foram trabalhar com aprendizagem de máquina, o que eles não estavam sabendo bem. A resposta foi regressão. Mas na verdade, regressão muitas vezes nem é dado. Então a gente mudou tudo para que tivesse regressão obrigatoriamente. Nessa aula eu vou falar um pouquinho de regressão, para você ter uma boa noção do que é isso, mas eu vou mostrar que muita coisa que a gente aprendeu até agora serve diretamente para o conceito de regressão, para você ter uma tarefa de regressão e aplicar coisas que a gente aprendeu até agora. Primeiro eu vou contextualizar. A gente pode colocar as tarefas de aprendizagem de máquinas dentro de uma hierarquia como essa. Essa é uma figura lá do livro texto. Então, se a gente falar sobre aprendizado indutivo, a gente cai aqui no aprendizado supervisionado, que a gente já falou o que é, com duas tarefas principais, pelo menos, classificação, e a gente vai falar agora sobre regressão. Essa coisa que está aqui a gente vai começar a falar já já, que é o aprendizado não supervisionado. Para dizer a diferença entre classificação e regressão, a gente já disse também, né, em vários pontos de vista, e aqui dois desenhos de novo do livro texto para ficar um pouco claro, né? Mais claro. Na classificação, a gente tem uma fronteira de decisão entre duas classes. Então a gente tem pontos aqui que são os nossos exemplos, né, que são os dados que a gente observou, e eles têm rótulos. Então isso aqui é, por exemplo, eu estou diagnosticando, né? Esses caras aqui, olhando para o exame 1 e o exame 2, eu estou falando, esses caras aqui estão doentes. Esses caras estão saudáveis. E aí, a partir disso, eu faço uma fronteira de decisão. Quem estiver para baixo está doente, quem estiver para cima está saudável. Já para regressão, eu tenho várias observações. Então, a gente vai mudar um pouco a visualização, né? Eu vou ter uma variável aqui, que é minha variável objetivo, tá? E aqui eu tenho uma variável observada lá. Então, todo ano eu observo, por exemplo, a vazão de um rio, ou a vazão de uma barreira, né? Uma hidrelétrica, alguma coisa assim. E aí, nesse ano eu observei esse valor, nesse ano esse valor, nesse ano esse valor, e assim por diante. A tarefa de regressão tem por objetivo achar uma função que ajusta bem esses valores. Para quê? Para, por exemplo, se eu não tiver um ano aqui, eu não medir, né, qual foi a vazão, eu poder estimar qual foi a vazão nesse ano, qual foi a vazão nesse ano e assim por diante. Pensando de um jeito mais tabela tributo valor aí, né, a gente tem esse exemplinho. Em classificação, a gente podia ter fertilidade, agricultura, educação, renda, né, que são índices socioeconômicos, né? E aqui no final eu ter falando, qual que é a classe da pessoa, né? Se classe A, B, C, etc. Isso daí seria um problema de classificação. Aqui eu estou olhando para um problema de mortalidade infantil. Tem uma porcentagem aqui da mortalidade, né? Então tem um país que tem fertilidade, agricultura, educação com esses índices, e a mortalidade é esse aqui. Então, para um novo país, eu nunca medi a mortalidade, eu posso estimar a partir de um modelo de regressão que eu induzi a partir de dados como esse que estão aí. E aí tem uma infinidade de exemplos. Eu vou colocar alguns aqui para fazer mais um pouco de paralelo com a classificação, tá? Então, qual que é o valor comercial de uma casa? Dadas suas características, de tamanho, de qual que é o estilo, de qual que é o bairro onde ela se localiza e assim por diante. Eu quero saber um valor para eu vender essa casa.
Outra coisa, quanto que eu deveria pagar para um determinado profissional, se eu sou empresário, tá? Dado o número de anos que ele está naquela profissão e outros valores também são possíveis. No exemplo do empréstimo bancário, que a gente usou ele desde as primeiras aulas, a gente falava, ó, devo ceder crédito ou não, a gente muda para qual que é o valor adequado de dinheiro que eu posso emprestar para um determinado cliente, dado o saldo que ele tem em conta e outras características. Eu também posso querer saber quanto que uma determinada região de uma cidade produz de lixo de acordo com a sua densidade populacional. Então, tem uma densidade populacional maior ou menor, né? Provavelmente maior eu vou produzir mais lixo, vou ter que mandar mais caminhão para lá e etc. Mas seria interessante eu tentar determinar um valor para saber quantos caminhões eu vou mandar, qual que é a periodicidade dos caminhões e assim por diante. Tem um PS ali embaixo que é sobre previsão de valores futuros. Previsão de valores futuros não é regressão, tá? É uma tarefa que a gente chama de forecast, então geralmente a gente está falando isso de séries temporais, a gente tem um dado que varia no tempo, e a gente parou de observar ele, né? Porque é hoje, a gente não vai observar o futuro, né? E a gente quer predizer quanto será que vai acontecer daqui para frente. Isso é uma coisa comum de ver em dados econômicos, né? Você vê o preço de uma ação, aí eu estou olhando para hoje, olho para o passado, falo quanto será que vai dar amanhã? Será que eu compro? Será que eu vendo a ação? Tá? Isso é uma tarefa de forecast. Eu sempre esqueço que para vocês é pro lado de lá. Por que esse PS está aqui? Porque tem muita gente que aborda a previsão de valores futuros como problema de regressão. Os seus dados são, por exemplo, as 3, 5, 10, 15 últimas observações feitas. E aí você tem ali a sua tabelinha atributo-valor. Você tem as suas 15 últimas observações. Na verdade, você pega 16, então você pega as 15 últimas e quanto que deu a próxima. Você desliza isso para trás, né? Você pega as 15 anteriores e quanto deu essa penúltima e assim por diante. Para ilustrar, eu peguei uma imagem da Wikipedia, porque essa imagem é boa. Então imagina o seguinte, eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho uma variável que eu sei que eu vou observar, provavelmente uma variável que é barata de se obter o valor para ela e assim por diante. E eu tenho uma outra variável que é a minha variável objetivo. Então, dado o valor dessa variável aqui, eu quero saber um valor, pelo menos estimado, né, para essa variável aqui. Eu tenho dados históricos que eu tenho o valor das duas variáveis. Eu quero saber para um novo ponto, para um novo dado, que eu só vou ter para essa variável que está aqui no eixo x, qual que é o valor dessa variável que está no eixo y. Tá? Esse histórico são esses pontinhos vermelhos. A tarefa de regressão tenta achar uma função, então, que se ajusta a esses pontos. Aqui também tem toda a questão de overfitting. Então, que se ajusta, mas que eu consiga ter uma generalização boa. Regressão também tem overfitting. Então, se eu fizesse uma curva que ficasse tentando pegar todos os pontos aqui, quando chegasse um novo ponto, provavelmente ia dar uma estimativa meio ruim para ele. Então tá aqui, né? Essa pergunta que está aí é uma pergunta que tem a ver com a tarefa. A partir dessa linha que eu achei azul aí, eu posso perguntar qual que é o valor dessa variável que está em y, se eu observei que o valor da variável que está em x é 0,8. Então vai ser alguma coisa mais ou menos por aqui assim, né? De 3, pouco antes de 3 aqui, 2,9, sei lá. Isso que eu estou mostrando até aqui, do jeito que está essa figurinha da Wikipedia, é a regressão linear. Regressão linear, justamente porque eu estou colocando uma linha. Bom, a gente já sabe, né, que se eu jogar isso para dimensões maiores, isso vai ser um plano, depois um hiperplano e assim por diante. Mas vamos pensar primeiro aqui, eu tenho uma variável x e eu quero predizer o valor para y. Essa linha que eu coloquei aí tem dois parâmetros, que é o slope e o intercept. O slope tem a ver com a inclinação dessa linha, certo? E o intercept tem a ver com onde ela intercepta o eixo y. Então, o formato dessa linha aqui, tanto a inclinação quanto o quanto ela está deslocada para lá ou para cá, é justamente o que o m e o b fornecem. Tá? Nessa equação da reta aí, a gente tem a variável independente, que é o y, e a variável independente, ou também chamada de variável explicativa, que é o x. Beleza, eu sei que a regressão linear, eu quero achar uma linha que ajusta bem os meus dados. Mas existe uma infinidade, literalmente, de linhas que eu posso colocar ali. Como é que eu faço para achar essa linha? Vamos lá fazer um desenho agora. A ideia aqui é a seguinte, imagina que eu tenho então uma variável, mas vocês percebem que nem com a gradinha aqui funciona muito bem ficar reto, né? E aí eu tenho
a, a saída aqui y, né? Então, vou colocar aqui x é a minha entrada, y é a minha saída. E agora o diâmetro da edição vai acelerar porque eu vou colocar vários pontos aqui. Na verdade aqui é o contrário, né? Então, aqui é o meu y, a minha saída. Então, deixa eu desenhar tudo de novo. Tem um y. É bom porque aquele meu x estava bem feio, né? E aqui é o x. Beleza. Agora sim, então a partir da massa de um determinado objeto, eu quero determinar o tamanho. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que independente da massa, o tamanho vai ser sempre o mesmo. Então eu vou ter uma regressão linear que vai me dar essa reta aqui, ou quase reta. Eu posso ter uma outra que fala que tem uma dependência um pouco diferente, que pode me dar essa reta aqui, ou pode me dar uma reta aqui, ou pode me dar uma reta aqui. Parece um pouco mais razoável, talvez até um pouquinho mais inclinada. Algo mais ou menos aqui. Qual dessas é melhor? Se a gente pegar essa reta aqui, que eu acabei de chutar, né? E ver as distâncias entre o ponto, cada ponto, e a reta que eu estimei, essas diferenças aqui eu chamo de residuais. E para mim, uma boa reta é aquela que me dá residuais menores, certo? Na verdade, o que a gente faz é tentar estimar algo que a soma dos residuais ao quadrado seja a menor possível. Nesse caso, eu poderia tentar fazer um gráfico. É claro que isso aqui não está correto, não tem escala nem nada assim, né? Mas eu poderia fazer um gráfico que aqui eu tenho a soma dos residuais ao quadrado. A gente pode dar outro nome para isso aqui, mas depois a gente vai voltar nesse ponto, tá? Pela inclinação da minha reta, pelo meu slope, que a gente chama. O que vai acontecer é que se eu fizer uma determinada inclinação, uma inclinação bem pequena aqui, quase zero, né? Que é quase que uma reta, ele vai me dar uma determinada soma aqui. Se eu inclinar um pouquinho mais, ele vai me dar uma soma dos residuais ao quadrado um pouco menor. Se eu fizer uma inclinação, e vou chutar que essa daqui, né, é um pouco menor. Só que aí quando eu começo a fazer uma inclinação grande demais, ele começa a dar um erro maior. Se eu fizer o contrário, esse erro vai mais para cima ainda e assim vai, certo? Então, o que eu quero aqui? Eu quero minimizar esse meu erro ao quadrático aqui, né? A soma dos meus erros ao quadrático. E a gente vê lá em cálculo, quando a gente tem uma função desse tipo, a gente quer aquele lugar onde a minha derivada dá zero, né? Esse lugar aqui, eu tiro essa derivada vai dar positiva, essa derivada vai dar negativa, eu quero aquele lugar que a derivada dá zero. Eu não vou entrar na matemática, mas vou voltar para os slides e vou mostrar para vocês qual que é o resultado, tá? Então é lógico que aqui eu estou falando para o meu slope, né? Só que eu também tenho para o meu intercept. Então eu tenho qual que é a, a distância aqui, né? De onde a linha intercepta o eixo, tá? Que é o que eu mostrei nos slides antes de vir aqui para o Jamboard. Então o que eu faço é tirar a derivada para m, que é o slope, e para b, que é o meu intercept. Pulando um pouco toda a matemática, uma vez que eu tiro a derivada em m, eu chego nessa equaçãozinha que está aqui em cima. Uma vez que eu tiro a derivada em b, eu chego nessa equação que está aqui embaixo. Uma vez que eu tenho isso, e só para dizer, né, n é o número de exemplos, então esses somatórios vão de 1 a n. Então, uma vez que eu tenho isso, eu sei os valores de x e y, que estão no meu conjunto de dados já observados, tá? yi, xi, então eu tenho esse valor aqui desse somatório, tenho esse somatório, tenho esse somatório, tenho esse. O que aconteceu aqui? Nesse momento eu tenho um sisteminha de equações lineares. 2 por 2, quer dizer, eu tenho duas equações lineares com duas variáveis. Isso aqui é facinho de resolver, tá? Mas eu vou deixar no card um exemplo de uma professora do MIT fazendo um exemplinho bem simples, se baseando nessas equações que estão aí. Ok, mas só que eu estou falando de uma variável para predizer o valor da outra.
E quando eu tenho vários atributos ali, que geralmente o que acontece? Eu vou ter uma regressão linear múltipla, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou ter um slope para o x1, um slope para o x2, slope para o x3, assim por diante. E também vou ter intercepts aí, tá? Então, o método de resolver é muito parecido. Faço um parênteses que se vocês forem estudar por aí, vocês vão ver gente usando métodos mínimos quadrados para resolver isso. Vocês vão ver gente usando a descida do gradiente para resolver esse tipo de coisa. E algoritmos de otimização de uma forma geral aí, tá? Nenhum está errado. Mas aí tem que colocar a observação que é o seguinte, nem tudo é regressão linear. Então vamos considerar essa saída binária. Sim, vocês vão ver saída binária como regressão, que vai continuar tendo a mesma coisa de você ter métodos que vão ajustar uma curva aos seus pontos. Então, nesse caso, imagina que eu tenho todos esses pontos pretos aqui. Se eu tentar fazer uma regressão linear, eu vou ter a melhor regressão que eu vou ter vai ser essa reta azul aqui, ó. Não casa com nada, né? Eu posso fazer uma regressão logística. Eu não tenho mais uma reta, eu tenho esse logit aí, né? Que ele tenta casar aqui. E aí eu tenho uma observação aqui que é importante nesse momento. Regressão e classificação estão tão associados que é muito comum quando você pega cursos, especialmente cursos nos Estados Unidos, começar por regressão e falar sobre regressão linear, falar sobre regressão logística no começo, mas pensando em classificação e já mistura ali, né? Por quê? A regressão logística, o que está acontecendo aqui é que eu estou fazendo uma curva que eu estou casando com os pontos. A regressão faz isso, certo? Quando chega a um novo ponto, por exemplo, aqui, eu vou saber que valor que está, né? Vai ser 1. Quando chegar a um ponto aqui vai ser 0. 0, 1 me parece classificação, né? Então, isso é comum assim para classificação binária e dá para estender, né? Como a gente já viu, por exemplo, lá no SVM, a gente discutiu rapidamente sobre isso. Dá para usar regressão para classificar. Eu faço a regressão logística aqui, eu acho um threshold que minimiza para mim o meu erro, né? Então, por exemplo, deve ser aqui, né? E eu falo, ó, todo mundo que estiver para cá é 0, todo mundo que estiver para lá é 1. Posso fazer isso para linear também, tá? Então eu posso, se tivesse um fit um pouco melhor, né? Se tivesse bem isolado esses pontos aqui para a esquerda e esses pontos bem isolados para a direita, achasse uma regressão linear que desse aqui, eu poderia achar de novo, né? Um threshold aqui e falar, ó, todo mundo que está para cá é 0, todo mundo que está para lá é 1. Então vocês vão ver alguns pacotes, né? Por exemplo, o Scikit-learn, que você vai ver Logistic Regression na parte de classificação. É esse o ponto. Outra coisa que também não são flores, nem tudo é linear, etc, né? Eu vou deixar esse cara que está nesse link que está aqui, ó, eu vou deixar na descrição lá embaixo também, como material complementar. Dá uma lida, ele fala sobre regressão múltipla, ele fala sobre as diferentes superfícies aí que você tem, né? Do erro pelos valores dos parâmetros. Ok, mas eu quero mais, eu quero mais, isso aqui é uma aula de aprendizado de máquina e está me parecendo estatística. Aprendizado de máquina é estatística aplicada e com algoritmos e afins. Mas vamos lá, porque a gente já sabe sobre aprendizado de máquina, como é que isso fica dentro desse contexto de regressão. Ah, mas a gente já viu coisas que dá para ser usado em regressão? Vimos um monte. Só que antes, vamos falar sobre como avaliar modelos de regressão. Existe uma infinidade de medidas, eu não vou ficar entrando muito, tá? Eu vou falar as principais. O erro quadrático médio é bastante utilizado, essa equaçãozinha simples que está aí. Só então para deixar claro, y é a saída esperada, né? Então, lembrando, eu não estou mais falando do residual, igual eu falei lá enquanto eu estava desenhando, né? Isso daqui é para fazer avaliação separando. Eu tenho treinamento, tenho teste. Esse teste eu não uso para fazer o fit da minha curva, mas eu sei o rótulo esperado, no caso aqui não é rótulo, né? Eu sei o output esperado aí, que é esse meu YI, tá? Então eu faço o esperado menos o observado, desculpa, observado menos o estimado pelo meu modelo, esse F chapéu é o meu modelo, tá?
para um novo dado. Essa diferença eu faço ao quadrado, somo isso para todo mundo do conjunto de teste e faço uma média. Então eu tenho N exemplos aqui agora no conjunto de teste, né? Eu faço então essa diferença ao quadrado, somo tudo e divido por N. Parece o residual ao quadrado. Tá? Só que o residual eu estou falando lá no treinamento e aqui eu estou falando no teste. Eu posso substituir esse squared pelo absoluto, que também é comum. Tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, eu só tirei aquele quadrado e coloquei um módulozinho aí. Tem um problema com essas duas medidas, é que você não tem um parâmetro muito bom. Essas medidas vão de zero, seu R é zero, então quer dizer que você teve um fit perfeito ali, até, não sei, isso vai depender do domínio, isso vai depender da escala que está o seu atributo-alvo e assim por diante. Algo que tem sido bastante utilizado nesse contexto, para evitar um pouco isso, é uma medida que vai de menos 1 a 1 aí, que é o R2, ou que na verdade é o R quadrado, né, que o pessoal também fala R2 para ficar um pouco mais fácil. Basicamente é o seguinte, primeiro, esse var que está aqui não é variância, tá? E nem aquele negócio que o juiz manda um coisa assim, ó, aí você fala, ah não, cara, deixa, não foi pênalti, vai ficar 5, 10 minutos olhando o var. Não é esse var. Isso aqui é variação ao redor da média, variação na minha curva, naquele meu modelo. Vou explicar. Isso daqui é como se fosse o erro quadrático médio se eu falasse que a minha função ela é constante na média dos valores. Tá? Então, aqui eu vou medir a distância de cada um dos pontos até a média dos valores de todos os pontos. Faço cada um desses ao quadrado, somo tudo e divido por n. É como se fosse a variância dos dados. Tudo bem? Só que isso aqui não é, né? Isso daqui é como se fosse aquele erro residual. Só que eu estou falando de teste, tá? Então lá no teste eu meço a diferença entre um valor que eu estimei para a minha linha, para a minha curva, tá? E vou somando, e faço ao quadrado, vou somando isso, dividido tudo por n. E aí o r ao quadrado é isso, né? É a variância, desculpa, a variação em torno da média menos a variação em torno da linha ou da curva qualquer que eu estimei, dividido pela variação em torno da média. O que isso aqui está me dando? Se esse cara fez um fit perfeito, né? Se meu modelo é perfeito para o conjunto de teste também, eu não errei nada, eu errei zero, né? Meu erro é zero em todos os casos. E isso aqui vai ficar zero, e aí o meu r ao quadrado vai ficar 1. Se esse cara aqui for um chute bem ruim, e ele for justamente a média, né? For uma constante na média, o que vai acontecer é que esse cara vai dar zero. Certo? Então aqui, chute ruim, né? E a média é a mesma coisa, subtraindo do outro vai dar zero. O que acontece se meu chute for tão ruim que é pior do que esse da média? Esse valor aqui vai ser grande, vai ser maior do que esse aqui. Então essa subtração aqui vai dar negativa, enfim. Na verdade o r quadrado pode inclusive ser menor que esse menos 1 aí que eu espero, né? Beleza, então vamos falar sobre algoritmos que a gente já viu aí em aprendizagem de máquina. Vou começar pelo Perceptron, porque está fresco na memória se você está seguindo o curso na ordem das aulas. Tá? Só lembrando então, tá aí a representação do Perceptron, eu tenho lá os meus inputs, né? Eles têm um peso associado a eles, eu tenho uma função aqui que soma ponderado, né? Esses inputs, ponderado por esses pesos, e também adiciono um bias. E depois eu tenho uma função de ativação. E aí que ele faz isso aqui, né? Ele faz essa soma ponderada aqui e passa numa função de ativação. E daí, como é que eu faço regressão com isso? Bom, essa função de ativação aqui pode ser qualquer coisa. Quando eu mostrei o Perceptron, eu comecei falando sobre aquela funçãozinha degrau, que é 0 ou 1. Mas eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer uma linear, né? Então eu posso falar que o que deu uma regressão ali foi, né, a soma desses pesos com os inputs, e é isso aí. Inclusive, muito se fala sobre as relações entre uma rede neural e uma regressão logística e uma regressão linear. A diferença é que a rede neural
É um treinamento um pouco mais custoso para chegar no mesmo lugar, tá? Mas aqui tem um exemplo, né, de um esquema, de uma rede neural aqui, que é igual a uma regressão logística, uma classificação por regressão logística. Você coloca uma ativação, uma função de ativação aqui, um logit, né? E você faz uma função degrau depois, se você quiser fazer aquela classificação que nem eu falei lá, quando eu mostrei a regressão logística. Então, se eu tenho Perceptron, posso ter um Multilayer Perceptron também? Posso. Todos os conceitos que a gente viu sobre Multilayer Perceptron, antes, falando de classificação, vale aqui também. A gente falou de regularização, a gente falou um monte de coisa. Tudo vale aqui. Qual que é a diferença? A diferença é a minha saída. Lá na MLP eu falei, se você está com um problema de 5 classes, você coloca 5 neurônios no final. E coisas, né, várias coisas específicas de classificação. Joga isso de lado e pensa que você tem um neurônio, esse neurônio tem uma ativação que faça algum sentido para fazer uma função que dá um fit bom ali nos seus dados. Tem algumas formas distintas, mas principalmente o erro, a parte principal da MLP de redes neurais de um modo geral é que são algoritmos baseados em otimização e a gente falou sobre aprendizado baseado no erro, né? Então, como é que eu faço esse erro? Erro quadrático médio é um bom exemplo. Então, aquela minha loss function, né, aquela minha função de custo, eu posso trocar por uma mean squared error. E a árvore de regressão? Bom, a gente falou de árvore de decisão. As árvores de decisão, elas vão dividindo o espaço, lembram? Joga uma reta aqui, quem for para lá vai para um lado, quem for para cá vai para o outro lado da árvore, e assim por diante. Se você não lembra, volta na aula lá de árvores de decisão. Tinha esse algoritmo lá. E eu só deixei ele aqui, não vou entrar em muitos detalhes, porque ele falava o seguinte: essa linha 5, escolha o atributo que maximiza o critério de divisão. Esse aqui é importante, porque a gente já tem que perguntar o que é que maximiza o critério de divisão, o que é o critério de divisão que eu tenho que maximizar para que, ou minimizar, sei lá, para que eu tenha alguma coisa boa para a regressão. Nas árvores de decisão, a gente usava ganho de informação, né? Eu falei que a gente podia usar outras coisas, acurácia, índice Gini, etc. Mas a gente usou ganho de informação na nossa aula. Quando a gente vai fazer regressão, os critérios de split aí já tem que mudar um pouquinho, tá? Por quê? Porque a acurácia, índice Gini, ganho de informação que é baseado na entropia, todos eles dependem de você ter um rótulo. Como não é o caso aqui ter um rótulo, né, a gente precisa definir critério de seleção de atributo que seja baseado em alguma coisa que tenha mais a ver com a regressão. E depois que a gente construiu a árvore usando isso, tem uma outra coisa. A gente fazia lá na folha a decisão pelo seguinte: a gente pegava a moda, ou seja, a gente pegava a classe predominante ali naquele nó, e falava, se você caiu nesse nó aqui, você é dessa classe majoritária aqui. Agora não tem mais isso, certo? Agora eu chego num determinado nó, tem na folha, significa uma determinada regiãozinha do espaço, e qual que é o valor agora da minha regressão ali. Nesse caso eu posso usar a média. Então uma vez que eu caí numa regiãozinha, eu tenho alguns exemplos ali, eu pego a média da saída desses exemplos como valor predito. E aí essa questão de pegar a média da região ali para ser o meu valor predito e a necessidade de se criar um novo critério aí para split me faz pensar um pouco geograficamente aqui, né? Me faz pensar um pouco num desenho aqui, ver o que são as minhas regiões. Então pensa que eu tenho aqui uma árvore que faz essas divisões, né? E eu estou falando de minimizar erro quadrático médio, né? Já estou falando isso faz um tempo. E o ponto que minimiza, imagina que eu tenho essas três regiões aqui, né? Cortado aqui, depois cortado aqui. O ponto que minimiza o meu MSE em cada uma das regiões é o centroide. Então deixa eu pôr aqui o ponto vermelho, né? Na verde, ou na azul. Tá? Então vocês estão vendo, é o centroide. O centroide é justamente o ponto médio da minha região. Ele que vai minimizar para mim o mean squared error naquela região. O critério de divisão também poderia ser alguma coisa baseada no mean squared error, tá? Mas eu vou falar do que o CART faz. O CART é o Classification and Regression Tree. Então ele pode fazer tanto para regressão quanto para classificação. Então é um algoritmo que você seta esse valorzinho ali no começo, é uma chavinha. Para classificação ele vai usar o índice Gini. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre esse cara
lá na aula de árvore de decisão. Quando eu troco ele para regressão, eu troco o Standard Deviation, desculpa, eu troco o índice Gini por esse Standard Deviation Reduction. Então, a Standard Deviation a gente sabe o que é, né? O desvio padrão, que é isso aqui. Então, é o valor ali da saída, menos a média, ao quadrado, etc. E tira uma raiz. Tá? Só que assim como lá no ganho de informação que eu coloquei para vocês, eu tenho que medir qual que é a diferença entre o que eu tenho agora e depois que eu fiz o split, o SDR aí também faz isso, né? Então eu vejo o desvio padrão da minha partição agora, com todos os dados naquela minha partição, e subtraio pelo desvio padrão aqui para todo mundo que foi para a esquerda e subtraio com o desvio padrão aqui para todo mundo que foi para a direita. Tá? Eu tenho essa equaçãozinha aí para fazer esse ganho em desvio padrão aí com a divisão que eu tomei, tá? Então eu vou ter aquelas várias hipóteses, ou seja, os vários atributos, valores de atributo e assim por diante, e eu pego aquele que melhora para mim isso aqui, ou seja, que vai diminuir o meu desvio padrão. Uma coisa, não vou ficar falando de vantagem e desvantagem de cada um desses algoritmos, mas é que as árvores de regressão elas são bastante emblemáticas, né? Então, enquanto ela tem essas vantagens que estão aí, que ela é super eficiente em tempo e espaço, ela é interpretável, eu posso usar todas aquelas técnicas de poda que eu falei antes, etc. Eu também posso utilizar florestas. Eu quis deixar esse ponto, né? Então, enquanto eu tenho o Random Forest para classificação, eu também posso fazer o Random Forest para regressão. Enquanto eu tenho aqueles Gradient Boosting, por exemplo, que são também florestas, né? Para classificação, eu posso ter eles para regressão. Então, aquela aula de combinação de classificadores homogêneos, desculpa, está escrito heterogêneos aí, mas é homogêneos, que não passa de mágica, agora está certo, lembrem-se e vocês conseguem aplicar aqui em regressão. E as desvantagens, comumente não é robusta. A árvore de decisão sozinha, desculpa, a árvore de regressão sozinha. E se você tentar forçar a robustez ali, você pode causar overfitting. Então é um cara mais delicado para regressão do que para classificação, se vocês querem saber. Aqui tem um exemplo aqui, na verdade essas duas estão são parâmetros, né, aqui de profundidade máxima, com 2 e com 5, nem é uma absurda diferença do valor de parâmetro, né? Com 2 ele dá um underfitting bem feio, não sei se dá para ver bem aí no vídeo, mas é essa linha azul clara. E aí com 5 ele já começa a casar uns pontos, que nesse ponto aqui, ó, ele fez toda essa diferença na curva aqui só para poder casar esse ponto. Então isso aqui já começa a configurar o overfitting. E o KNN, uma vez que a gente já sabe a árvore de regressão, é coxa. Se você não é de São Carlos, eu não sei se você entende o que isso significa. Em São Carlos a gente fala que uma coisa é coxa quando é muito fácil. Então pensa como é que faz e se você não é de São Carlos, se você não conhece esse termo, né, essa gíria e falar que é coxa, deixa aqui embaixo nos comentários como é que você falaria. Bom, assim como lá na árvore de regressão a gente determina uma região e pega a média dos valores naquela região, no KNN a gente também faz isso, só que ao invés de você montar um modelo cortando o espaço e tal, o KNN ele é preguiçoso, lembra disso? Então o que vai acontecer é, depois que chegar um exemplo, eu vou lá, calculo quem são os meus K vizinhos mais próximos, e a minha região, na verdade, são esses K vizinhos. E eu faço uma média desses vizinhos. Simples, mas geralmente ponderada, né? Então, o peso 1 sobre distância, 1 sobre distância ao quadrado, algo assim. E pronto. Eu tenho ali um valor numérico, né, que é a saída da regressão, estimado de acordo com a minha região. Região estimada de acordo com K vizinhos mais próximos. Dá para usar SVM? Dá para usar SVM. Geralmente você vai ver como SVR, né? Support Vector Regression. Você também cai no problema de otimização. Com uma diferença que é interessante, né? Que lá no SVM, para classificação, o que a gente tentava fazer é, a gente achava um hiperplano que, de tal forma que os exemplos caíssem fora de uma margem, né? Então a gente tinha uma margem aqui que a gente tentava maximizar, e aí caíam os vetores de suporte, que eram os exemplos que encostavam na margem e tudo mais, né? Aqui é meio ao contrário, aqui a gente quer definir um hiperplano de tal forma que a gente consiga maximizar o número de exemplos que caem aqui dentro de um hiperparâmetro epsilon. Tá?
Então, esse hiperparâmetro aqui define o tamanho da margem, né? Então a gente joga a margem para lá e para cá e a gente tenta achar o lugar onde o hiperplano, né, que eu posso fazer com kernels e tudo mais, que caiba o máximo número de exemplos ali possível. E o resto é igual, né? Então eu posso relaxar um pouco essas margens e tudo mais. Aí tá alguns exemplos, né? Que vai depender do kernel que eu estou usando. Então o kernel RBF ele consegue, ele é mais por regiãozinha ali, né? Se eu usar um kernel linear, eu vou ter como se fosse uma regressão linear. Se eu usar um kernel polinomial, é como se eu tivesse uma regressão polinomial. Então tá aqui, né? Esse aqui tá quadrático, tá? E assim por diante. Tem mais? É claro que tem mais. Por exemplo, tem toda a coisa de Deep Learning que eu já falei que não tem nessa disciplina aqui, mas é rede neural, tá? É evolução de rede neural aí. E tem outras muitas coisas que eu até passei um pouco reto em classificação por questão de tempo e etc. Existem algoritmos que são propostos especificamente para regressão, existem algoritmos que são adaptados daqui, dali, etc. Tem coisas que são para dados um pouco mais complexos, tem só as coisas que colocam, sei lá, montam num grafo ali a relação entre os exemplos, uma infinidade de coisa, tá? Nossa, mas uma aula só? É uma aula só. Poderia ter um curso inteiro só de regressão, tudo bem? Não é o ponto. O que eu queria nessa aula de hoje era que vocês entendessem um pouco melhor o que é regressão e percebessem que algoritmos e técnicas de classificação podem ser repensados aqui dentro. Tudo bem? Geralmente é o que se faz. Você vê trabalho de regressão, você não está usando aquela coisa que eu falei de regressão linear, regressão logística, que é feita diretamente ali para regressão, é algum algoritmo de classificação colocado aqui nesse contexto. E fica esse tchau para vocês aí, pensando no Jamboardzinho que eu fiz lá.